essa frente, né, essa frente parlamentar, essa frente de defesa do livro, da leitura e da escrita, né, é também uma frente de luta, né? Afinal de contas, a gente tem... o Milor Fernandes dizia, né, o Brasil tem um longo passado pela frente, né, e um desses longos passados que nós temos pela frente o Brasil teve 400 anos de escravidão e durante 300 anos foi proibido fazer livro no Brasil, né? Até 1808, essa proibição, né, obviamente, ela faz com que a gente tenha um atraso na nossa relação com o livro, com a leitura, com a literatura, com a educação, né, com as universidades. Então, na verdade, uma política de livro, leitura e literatura precisa ser vista como uma questão de reparação histórica, né? Nós precisamos entender como é que a relação do brasileiro com o livro, né, a gente herda uma relação, ela é recente e problemática, né? Ou seja, do ponto de vista assim, de uma sociologia da leitura, de uma história da leitura, a gente precisa entender, né, o que é esse passado, o que é esse fundo, e como é que a gente faz para, né, conseguir, né, desenvolver de alguma forma mais estruturada uma sociedade leitora, uma valorização social do livro, uma valorização social da biblioteca, da leitura e da literatura. Muita coisa foi falada aqui hoje, muito importante, né? A gente está retomando o Plano Nacional do Livro e Leitura, mas a gente precisa atualizar, né, uma série de conceitos para lembrar os 5 princípios norteadores, né, do Plano Nacional do Livro e Leitura, que estão lá desde 2006, né, e que dizem o seguinte: nós precisamos atuar em 5 princípios. O primeiro, o livro deve ocupar um lugar de destaque no imaginário coletivo, né? Fazer uma audiência como essa, de alguma maneira, também está ajudando a gente a colocar o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo. Nós precisamos falar de livro nesse país, precisamos falar de leitura, precisamos falar de literatura e colocar isso, né, no debate, na mídia, nas discussões que nós fazemos sobre o Brasil. Como é que nós colocamos a questão da leitura, inclusive com seus desdobramentos, impactos na democracia, impactos, né, na soberania, como o Castilho falou aqui. Ou seja, nós precisamos cada vez mais falar sobre leitura, sobre livro, sobre literatura, sobre biblioteca, porque nós precisamos fazer essa valorização social conjunta. Isso significa MINC, MEC, governo, né, mas também significa a gente ter aqui na Câmara, é fundamental, nós não tínhamos esse instrumento no ano passado, agora a gente passa a ter, né, essa frente parlamentar, e isso é muito importante para a gente fazer com que a gente coloque o livro e a leitura num lugar de destaque no imaginário coletivo, né? E a sociedade como um todo, né? As editoras, as grandes, pequenas, médias, as bibliotecas, enfim, todos, né, os escritores. Colocar o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo é fundamental. Como? Com que estratégias? Como que a gente atualiza, né, essa dimensão desse princípio? O segundo é um elemento fundamental, que são escolas que saibam formar leitores. Que escola... o que significa isso? A gente falou aqui da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e ela mostra também, infelizmente, o brasileiro, quando deixa a escola, deixa de ler, né? Sai da escola, deixa de ler. Sai da universidade, deixa de ler. Isso significa também que nós não estamos formando uma leitura cultural, a cultura da leitura. A relação com a leitura está sendo uma leitura, né, instrumental, com respeito a fins, para passar num concurso, para passar num vestibular, para passar em alguma coisa, e não exatamente aquela cultura da leitura que se desenvolve para o resto da vida. Então, esse é um grande desafio, e como a gente atualiza isso também? Como a gente coloca, o que significa a leitura? O que é leitura hoje, diante dos novos desafios que nós temos, né? Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de novos sujeitos políticos e culturais, né, que nós temos cada vez mais no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, né, desafios relativos aí à tecnologia, desafios em relação à conexão do livro com os novos suportes de leitura, não é? E como é que isso também
Na escola, né, a gente passa a ter uma dimensão cultural da leitura. A gente precisa, isso é algo que a gente no Ministério da Cultura desenvolve há alguns anos, né, existe uma dimensão cultural da leitura que tem que estar não apenas fora da escola, nas bibliotecas, na sociedade, nas ruas, etc., mas também dentro da escola, essa dimensão cultural, porque é ela que vai garantir com que a gente tenha uma relação mais duradoura com a leitura. O terceiro elemento é a questão das famílias de leitores. O que significa? É aquela exemplaridade dentro de casa, né? As crianças vendo os pais com o livro na mão, lendo, tendo uma relação com a leitura desde cedo, né, com a leitura de literatura, que é absolutamente ampliadora de repertórios, ampliadora da capacidade crítica, da capacidade criativa e da empatia, que é algo fundamental que todo mundo que tem relação com a leitura de ficção, com a leitura de literatura, sabe da importância dessa relação né, com o outro a partir da própria leitura de literatura, que isso é fundamental, não só aquela literatura, mais uma vez, a literatura funcional, a literatura instrumental, e sim essa cultura da leitura. Nós já tivemos, e são inúmeros, já pilotos, digamos assim, né? O Brasil já teve agentes de leitura, Ceará, no Rio Grande do Sul, né, em São Paulo, em outros lugares. Nós precisamos ampliar isso, nós precisamos fazer com que tenhamos uma grande rede de agentes de leitura no Brasil, porque isso é uma questão de saúde pública, como dizia o Moacir Scliar. Leitura é uma questão de saúde pública, né? Inclusive, a gente precisa fazer uma grande campanha de leitura no Brasil que entenda a leitura como quase uma vacinação, uma vacina contra a desinformação. A leitura é uma vacina contra a desinformação, ela tem impacto em relação a fake news, tem impacto em relação a todos os elementos que nós hoje estamos vendo como... Eu tinha 7 minutos, não tinha? Bom, né, e que passa por inúmeras estratégias. Como o problema é complexo, nós não podemos pensar que é só uma solução para todos. Nós precisamos ter soluções complexas para problemas complexos, né? Um outro elemento fundamental, que é um elemento clássico, que é, né, a questão do acesso ao livro. E acesso ao livro significa, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, né? O Brasil tem 5.300 bibliotecas públicas hoje. É muito pouco para um país de 200 milhões de habitantes, né? A Rússia tem 45 mil bibliotecas, com muito menos habitantes, para vocês terem uma ideia da diferença, né, e daquilo que a gente precisa do ponto de vista quantitativo. Mas o quantitativo também não é suficiente. Tem que ser qualitativamente uma outra ideia de biblioteca, que é a biblioteca centro cultural. A questão da descontinuidade, que já foi colocada aqui, ela é muito ruim, exatamente. Nós começamos a fazer o programa Biblioteca Viva em 2008, e era uma grande discussão sobre o que é biblioteca no Brasil, biblioteca centro cultural, a relação do livro com outros suportes, com programação, com uma qualidade completamente diferente. A gente acabou de ver na Colômbia, né, mais uma vez, né, em Bogotá e Medellín, essa ideia de biblioteca ela precisa ser compreendida pelo brasileiro. Não apenas a biblioteca como um centro de pesquisa, mas a biblioteca centro cultural. A biblioteca não de modelo americano, de modelo anglo-saxão, que é importante, mas a biblioteca, né, de modelo centro cultural, que ela é outra coisa. Ela é ampliadora da nossa relação com o mundo, inclusive, né? Então, a questão das bibliotecas é fundamental. Ampliação de biblioteca. Nós estamos fazendo com o Ministério das Cidades, o Ministério da Cultura, o Ministério das Cidades, o Minha Casa Minha Vida, as bibliotecas do Minha Casa Minha Vida. São mais 1.000 bibliotecas. Nessa primeira, nós podemos chegar a 3.000 novas bibliotecas, né, no Minha Casa Minha Vida. Isso é fundamental, né? Mas nós temos que ter o uso dos instrumentos atuais, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, 3 bilhões de reais por ano. Nós temos que entender que o recurso está em todos os estados e todos os municípios, e que tem que ter um grande debate com os prefeitos, com os governadores, com os secretários. Isso é fundamental que a gente tem para aproveitar esse momento, um momento fundamental. O dinheiro está lá. Nós temos que disputar do ponto de vista, e por isso eu digo que é uma frente de luta, né? Que nós temos que disputar esse conceito lá na ponta, fazer com que isso se transforme em biblioteca, isso se transforme em livros e se transforme em leitura lá na ponta. Então, isso é muito importante. O outro elemento, que é um elemento também clássico, digamos, das políticas culturais, é a economia do livro, né? Que é o preço do livro. A gente já falou aqui da lei né, que está tramitando no Senado a lei, né, do preço comum, que é uma estratégia, mas nós temos que ter outras estratégias no sentido de fazer com que tenhamos
mais livrarias pequenas, editoras pequenas, bibliodiversidade, mais capacidade do brasileiro comprar livros, que isso significa também algo fundamental, uma sociedade que compra os seus próprios livros, né? Então, o elemento da economia do livro é outro fundamental. Nós precisamos entender as políticas de livro, leitura e literatura. Nós, no Ministério da Cultura, tratamos a cultura em 3 dimensões: cidadania, economia, valor simbólico, estético, criativo. Economia significa o seguinte: o Brasil tem uma potente indústria do livro, tá? Essa potente indústria do livro, que é a maior da América do Sul, né? Ela é grande, ela não é pequena, ela é parte muito importante da economia da cultura no Brasil, a economia do livro brasileiro, né? 52% dos livros produzidos no Brasil são comprados pelo governo federal, tá? Pelo Ministério da Educação, né? Isso significa 35% do faturamento das empresas, e eu sou altamente favorável, tá, à subvenção pública. O livro tem que ser tratado como um elemento excepcional, a leitura, assim como é na França, assim como é em outros lugares, né? Porque não é um instrumento simples, ele é um instrumento que ele age em toda a base da sociedade e ela é fundamental. O elemento da economia, o elemento da cidadania, que é óbvio, leitura e cidadania estão absolutamente interligados, porque leitura significa capacidade de compreender o mundo e capacidade de intervenção no mundo. E essa cidadania é plena quando nós temos exatamente essa ideia de leitura ampliada. Isso significa centralmente biblioteca pública e biblioteca comunitária. Acabamos de fazer um edital de pontos de leitura para 300 pontos de leitura, bibliotecas comunitárias. Nós temos que ampliar, tem que ter cada vez mais, né, esse tipo de ação, não apenas na biblioteca, né, a biblioteca pública, mas as bibliotecas comunitárias e outras estratégias. As pessoas têm que tropeçar nos livros, é como se faz em qualquer sociedade que valoriza, né, a leitura. E o elemento criativo, algo fundamental, e a questão da escrita, Política Nacional de Leitura e Escrita, né? Se vocês perceberem, ultimamente tem tido um interesse cada vez maior pela literatura brasileira. Aqui no Brasil, a literatura brasileira contemporânea está hoje integrando as listas de mais vendidos. Isso é algo fundamental. O brasileiro quer se ler, quer se enxergar. Há uma emergência de novos sujeitos políticos, novos sujeitos culturais, periferias que são centros de escrita, que são centros, estão produzindo, né? Uma periferia brasileira de letras, inúmeros eventos que estão acontecendo no Brasil inteiro. Hoje o Brasil tem cerca de 320 eventos permanentes, tá? São eventos que realmente acontecem já há algum tempo. Nós acabamos de fazer com uma outra consultoria da UEI, né, esse mapeamento, ou seja, e são novas gerações de eventos literários. Tem a Feira do Livro, as bienais, mas nós temos hoje as festas literárias, que são inúmeras festas literárias no Brasil, né? E isso é muito importante que a gente entenda que há uma energia também real. Ela não é apenas uma parte negativa da história, tem uma parte super positiva da história também, que a gente precisa, a partir dela, fazer com que esse Plano Nacional do Livro e Leitura que nós estamos construindo ou reconstruindo, né, para os próximos 10 anos, absorva as novas pautas de equidade, as novas pautas contemporâneas, né, que são fundamentais, mas ela, com base no que a gente já fez, com o que a gente já aprendeu, a gente atualize, né, e a gente tenha um Plano Nacional do Livro e Leitura contemporâneo, né, capaz de nos guiar, né, um grande mapa de ações para, né, fazer com que o Brasil se transforme de fato numa sociedade leitora, porque é com isso que a gente vai ter a garantia de uma sociedade democrática também. Se não tivermos uma sociedade leitora, a democracia está sempre em risco. Muito obrigado. Obrigada, Jefferson.